Oi, turma. Então, a gente está hoje aqui no segundo episódio do Asterisco, começando hoje a vertical A Natureza das Coisas, que é uma vertical que parte de uma provocação que vem da biomimética e a gente abre uma conversa e essas conversas têm temas que têm a ver com essa provocação original. O meu papo hoje foi com o Edgar Gouveia Júnior, que é um cara que eu conheci há pouco tempo, uma figura que me impressionou muito e o papo foi em cima do trabalho dele. Ele é um arquiteto formado em arquitetura, que tem pós-graduação em games cooperativos, e ele desenvolveu uma metodologia que aplica gincanas com jovens no Brasil todo, na verdade no mundo. Ele tem operações fora do Brasil para transformar a realidade. E ele faz isso através do desejo, ele faz isso através do engajamento pelo prazer, pelo propósito, usando a melhor das energias. É uma tecnologia social que me impressionou muito, que tem muito a ver com os nossos dias, com os nossos desafios e especialmente com os desafios que estão por vir, onde a gente vai ter que engajar as pessoas para mudarem seu comportamento, a sua atitude em muitas direções. E ele faz isso de um jeito muito especial. Confere aí. Então, Edgar, Fala, prazer Sérgio. te receber aqui, cara. Muito bom, muito bom. Esse papo hoje é um papo sobre engajamento, né? Oba. Como eu comentei com você, essa vertical é uma vertical do Asterisco, da plataforma Asterisco, que traz sempre uma provocação de uma inspiração que vem da natureza, e a gente então vai conversar a partir dessa inspiração. E eu te convidei para essa conversa porque eu achei que primeiro, o teu trabalho me impressionou muito, e porque tem muito a ver com princípios que estão na minha própria formação, coisas que eu acredito lá da minha origem como estudante de design, acreditando que você sempre cria soluções e nunca para, tem que ter envolvimento e tem que ter um engajamento de qualidade, né? Esse engajamento verdadeiramente orgânico, que é o engajamento que vem pelo desejo. Então, a minha provocação serão, né, imagens, né, e contar um pouquinho dessa história de como a natureza engaja pelo desejo. E aí depois a gente conversa. Porque me parece que dá para dizer que o ponto central do teu trabalho é o engajamento, né? Faz sentido isso? Todo sentido do mundo, é exatamente esse. Na verdade vem desse sonho de que se a gente quiser fazer grandes mudanças e rápido, tem que ser pela sociedade civil, tem que ser pela humanidade, pelo bando, né? Pelo poder que o coletivo tem. Você pode delegar esse poder para o síndico, para o diretor do DA, para o pai, chefe de família, para o governo, para os milionários, mas se você quiser fazer mudanças radicais, rápidas, né, e necessárias e que atendam todo mundo, tem que ser pela sociedade civil. É o poder do carnaval, da festa junina, da gincana. Então esse assim é nós, é todo mundo junto fazendo, que aí fica democrático, aí todo mundo junto cuida de todo mundo, né? Quando começa a ficar meio setorizado, cada um vai querendo cuidar dos seus ou do seu, né? Então tem que ser esse efeito, né, de sociedade. E aí a qualidade do convite é muito importante, ou seja, que tipo de convite você faz se você quer engajar todo mundo, né? Sim. E aí vem muito, acho que... Vamos lá. Você vai explorar, né? Vai você. Puxa aí. Deixa eu te mostrar aqui um pouquinho essas imagens. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. E aí a gente vai conversando em cima. Isso faz parte de palestras que eu tenho feito, foi uma pesquisa que eu fiz recente. A gente tem uma área na Tátil de biomimética, tem uma bióloga que trabalha no meu time, e à luz até muito antes do momento corona, eu já entendi que a gente vai precisar mudar muitos comportamentos. E essa imagem, até uma imagem que estava na apresentação antes, que mais do que nunca ela faz sentido hoje. Imagina se a gente vai poder viver de novo essa situação que é tão comum no transporte público no mundo todo. Mas mais do que isso, né? Assim, o que eu acredito é que a gente vem usando uma estratégia para engajar as pessoas, especialmente quando o tema são causas, que é pouco efetiva. Então eu falo muito da questão da causa ambiental e eu costumo brincar um pouco que esse é o tipo de solução, e nada contra, mas assim, eu costumo chamar de soluções ecochatas. Né? Fico pensando na tadinho desse cachorrinho aí, tristinho, dentro dessa caixa de embalagem de leite. E eu acho que esse tipo de expressão, esse tipo de convite, porque não deixa de ser um convite para participar de um determinado tema, ele acaba sendo muito restritivo, ele fica muito num lugar hippie, num lugar verde, que eu não acredito que tenha a força necessária para poder engajar a quantidade de pessoas que a gente precisa engajar. Aí quando a gente está falando de causas ambientais, a gente mostra a tartaruga com plástico na boca, ou esse tipo de imagem, ou quando você está falando de devastação das florestas, é esse tipo de energia que você traz,
ou do consumo, da geração de lixo, né? Tem toda essa coisa, ou então não dirigir e falar no celular ao mesmo tempo. Causas diversas usam estratégias que puxam, que levam, que tentam engajar as pessoas pelo medo, pela culpa. Eu costumo chamar um pouco de ecoterrorismo. E aí, a minha pergunta, e foi de verdade uma pergunta, eu fui olhar para a natureza, que é sempre o que eu faço, né? Quando eu tenho uma dúvida conceitual, filosófica, eu vou olhar para a natureza para entender como é que ela agiria numa situação semelhante ou como ela já faz, que tipos de atitudes a natureza tem e opera que tem a ver com a minha necessidade, com a minha curiosidade, com a minha demanda. E aí eu fui ver quais são as estratégias que a natureza usa para engajar as suas audiências. Porque eu posso dizer que esse inseto, quando está chegando nessa flor, é uma audiência, é um cliente, né? é um stakeholder, né? De alguma forma. E a natureza faz isso de uma maneira muito interessante. Então, quando eu olho para esse morango, por exemplo, ele é um morango que está dizendo o seguinte: não me comam, porque a semente não está pronta para germinar, então a informação que ele quer dar é afastar a sua audiência. E aí ele está duro, ele está verde, o verde ajuda a confundir ele com o fundo, que de um modo geral é verde, ele tem cica, ele não tem sabor e não tem aroma. Mas quando a semente está pronta para germinar e aí ele quer realmente engajar a audiência, ele faz isso, ó. Ele fica vermelho, cheiroso, macio, doce. Qualquer fruta amadurecendo tem essa lógica. Ou quando a gente olha, por exemplo, para essa flor se abrindo, isso é uma super estratégia de engajamento muito efetiva, que engaja pássaros, insetos, né? Clientes que vão lá e se lambuzam no pólen da flor, cumprem esse objetivo que a flor tem, que é exatamente fazer esse convite para que esses clientes, essa audiência possa espalhar a sua informação genética através do pólen e ao mesmo tempo dar em troca para esse cliente, para essa audiência, o néctar, que é alimento, que a abelha faz o mel. E é muito sofisticado, porque cada uma dessas estruturas, né, de engajamento conhecem profundamente o seu cliente, a sua audiência. Então essa flor que é polinizada por morcegos, ela só abre à noite e ela é muito cheirosa, porque a natureza não gasta uma grama de energia a mais abrindo a lojinha no momento em que o seu cliente não está passando. Mas se o teu cliente é um beija-flor, a flor tem que ser muito colorida e não precisa ter cheiro, porque os pássaros, de um modo geral, especialmente o beija-flor, não sente cheiro. Mas se o teu cliente é um inseto, já é o inverso. Ela precisa ser super aromática, mas não precisa ter cor, porque os insetos, de um modo geral, enxergam em preto e branco. Então, o fato é que a natureza engaja através do desejo, e não da culpa, e não do medo. Quando a gente olha, por exemplo, para esses pássaros dançando, eles estão basicamente com uma mega estratégia aqui de encantamento da fêmea, e a natureza nessa hora é muito extravagante, ela não mede esforços. Mas mais do que isso, quando a gente olha para um filhotinho e vê ele todo lindinho, fofinho, com essa proporção, né, essa coisa do filhote ser encantador, né, ser apaixonante, isso não é ao acaso, né? Essa foquinha não tem esse jeitinho assim à toa, esse bebezinho não tem essa proporção da cabeça, dos olhos, por um capricho da natureza. É uma estratégia super refinada de design para garantir que quando eles fazem isso, os pais não estrangulem os seus pescocinhos, né? Então, eles são fofos desse jeito para garantir um determinado tipo de engajamento e a indução a um tipo de comportamento que é o seguinte: pais, cuidem dos seus filhos. E para isso, vocês vão se apaixonar por eles. Então, é um pouco essa ideia central, né? Assim, a ideia de que a natureza engaja pelo desejo, e eu chamo esse do verdadeiro engajamento orgânico, aquele que não precisa ser forçado, aquele que encanta a audiência e faz com que ela tenha determinados comportamentos super adequados à intenção de quem está convidando, no caso da natureza, né, nesses exemplos que eu dei. Então, eu quis trazer, vou parar de compartilhar a tela agora, porque era só isso que eu queria dividir com você. Eu sempre acreditei que essa estratégia era muito efetiva, mas quando eu conheci o teu trabalho, ele me pareceu ser um exemplo incrível. Eu quero passar a usar, inclusive, em palestras, a tua estratégia, a tua metodologia, porque eu acho que essencialmente o que você faz é isso, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, especificamente sobre essa perspectiva, né? Ou seja, como é que você vê efetivamente coisas acontecendo, o mundo mudando através do engajamento pelo desejo? Antes de mais nada, obrigado por compartilhar a apresentação. Você tinha me falado um pouco dela uma vez que a gente conversou, mas eu não vi.
e ver uma delícia, né? Eu fiquei rindo aqui, porque, cara, é a mesma coisa. Ainda bem que você descreveu, né? Porque eu sou preguiçoso para escrever. O pessoal diz, você não vai escrever sobre isso? Eu falei, não, eu prefiro brincar, né? Eu prefiro fazer. Mas é na mesma linha, né? Só que se a gente traz tudo isso, ou quando a gente traz tudo isso para o humano, ou para o humano no coletivo, você vai ver que é a mesma, você passa pelos mesmos lugares. Então, por exemplo, eu sou um apaixonado pela natureza, né? Então, desde moleque, eu fiz uma promessa que eu ia viver ou morrer para que os meus filhos, meus netos, os nossos filhos, nossos netos, vissem a mesma beleza natural que eu via na minha infância. Eu nasci em Santos, né, São Paulo, do lado da Mata Atlântica, então eu passava férias, né, no Norte Paulista, que é a Mata Atlântica, cachoeiras, praia, tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu soube desde criança que o ser humano estava acabando com tudo isso, eu falei, cara, não pode, né? O que a gente vai fazer? E como eu tinha muito pouca habilidade, eu cheguei a pensar seriamente, falei assim, eu vou inventar um gás, né, venenoso, assim, que vai matar todos os humanos, é o único jeito de salvar o planeta, é matar. Porque eu assisti em detalhes, né, aquele mundo animal, um monte de programas que mostravam que era o ser humano que estava acabando com aquilo. Então eu pensei, vou criar um gás assim, indolor, não queria que ninguém sofresse. Mas assim acaba com tudo, fica só eu e os animais do planeta Terra. Né? É mais ou menos o Covid, né, do passado, assim. Mas eu não tinha essa habilidade de matar as pessoas, eu não tinha essa propensão, sorte dos seres humanos. Então eu falei, cara, tem que ser uma outra saída. Então eu comecei a prestar atenção no ser humano. Por sorte, comecei a ver em que situações, eu tinha muito medo, né, do humano que detonava tudo isso, mas tinha situações que eu via que o ser humano era maravilhoso, né? E começou a chamar a atenção. Pera um pouquinho, então não é aquilo que eu estava imaginando. Tem situações que a gente se comporta, sabe, incrivelmente bem, assim, como a própria natureza, como flores da natureza. Por exemplo, a primeira vez que eu notei foi quando a gente está em volta da fogueira, né? Nós, seres humanos, adoramos fazer um grupinho de quem é parecido com a gente, né? Chega na escola, no trabalho, você tem os seus. E se alguém se aproxima, né? Você dá sempre aquela leiturinha assim para ver se pertence, né? Se é nerd ou se é moderno. Você dá só uma leiturinha rápida, não precisa falar nada e fecha o ciclo. E eu vi assim, peraí, por que as pessoas automaticamente... Não precisa ninguém olhar para a cara um do outro, não é que teve uma permissão coletiva. Estava alguma coisa natural ali, que todos os corpos se ajeitavam automaticamente, sem ninguém falar, vamos dar um espaço aí para alguém. Não, entrava outro, também entrava. E podia ser negro, branco, gordo, feio, pobre, não importava, cabe, né? A outra coisa que me chama muita atenção, que para mim é um milagre, é o carnaval, né? Quando eu era criança, quase não tinha negros em capa de revista, negro de novela só empregada doméstica. Quando tinha no máximo, eu lembro a primeira vez que vi um cara de terno, um negro de terno na novela, bonitão, ele era motorista da Tona Carreiro, né? Eu falei, sabe, não tinha isso. Agora, uma vez por ano, todas as capas de revista, todos os noticiários de jornal apareciam corpos, e imagens, e rostos, e roupas negras, que é o carnaval, né? E tudo, de repente, aquelas pessoas mais miseráveis do Brasil, né, das favelas faziam o espetáculo mais luxuoso do mundo. E não era uma vez nem duas, foi todos os anos. E assim, não é aquela mais luxuoso, tipo capoeira, Bumba Meu Boi. Não, os artistas de Hollywood vinham pra cá, e vêm, né? Príncipe Charles, a Princesa de Mônaco. Então é uma coisa assim, que o mundo inteiro olhava para isso, e quem fazia o espetáculo, não tem escola de samba Leblon, Unidos do Leblon, né? Se tem, não ganha o carnaval, entendeu? Nem Copacabana. De onde vem esse pessoal que dá um show pro mundo inteiro, e de organização, porque o pessoal não se organiza, o pessoal não planeja. E onde está aquele planejamento que faz uma orquestra de 300 pessoas, 500 pessoas, né? Ritmada e tocando, caminhando ainda, né? Essas coisas, eu como moleque, como adolescente, eu prestava atenção, né? Quase ninguém da minha idade prestava atenção nisso, mas para mim eu falei, o que está acontecendo aqui, né? Até que finalmente eu vivi a gincana. Uma gincana que foi em Paraty, que foi que eu vi uma cidade inteira. Eu falei assim, tá, mas tudo bem, um grupo de pessoas se mobiliza por alguma coisa, outro grupo... Então eu ficava prestando atenção, o que está fazendo essas pessoas se mobilizarem para o bem, para o bom, né, para o aconchegante, para o generoso. Quando tem uma grande catástrofe, o que acontece? Que o Brasil inteiro, ou o mundo inteiro, em poucas horas está mandando comida. E não é que sai no Jornal da Globo assim, gente, por favor, sabe, catástrofe em Mariana, por favor, juntem recursos mandando para lá. Não, quando sai a primeira manchete toneladas e toneladas de alimentos já estão sendo enviadas para lá, entendeu? Sim. Então, assim, o que é isso que a pessoa se auto-organiza tão rápido no Brasil? Quando houve uma notícia, de repente já está indo comida, e não precisa ninguém ficar, as ONGs organizarem, o governo organizar, né? Mas aqui me rompeu de vez, que é aí de onde vem a minha metodologia, foi a gincana de Paraty, né? Quando eu vi as pessoas, uma cidade inteira sendo empreendedora, uma cidade inteira faz... Ninguém presta atenção nisso, né? São missões impossíveis, num prazo impossível e sem recurso nenhum. Ninguém te dá recurso nenhum. Missões impossíveis, num prazo assim, 1 hora para, 30 minutos para...
corra, né? E quando o cara fala assim, já, a cidade inteira, velho, pobre, rico, padre, todo mundo corria, já! E sempre trazem o resultado antes da hora prevista, sempre. Não tem uma missão impossível. Quem organiza a gincana morre, sofre, porque para fazer uma missão impossível, você fica pensando, as pessoas fazem muito mais rápido do que você imaginava. Porque tem essa inteligência coletiva, né? Essa vontade coletiva. Então, a partir dessas observações todas, desde moleque, eu tirei essa coisa. Olha, se eu quiser mudar o mundo, se eu quiser salvar a biosfera, se eu quiser salvar os animais, eu vou ter que fazer um convite. Se você quiser mobilizar as pessoas para qualquer coisa, uma favela inteira, para construir a creche para os seus filhos, que eles estão esperando há 20 anos a prefeitura fazer, né? Que é assim que eu comecei, eu tenho que fazer convites que são 4 Fs, que é Fast, Free, Fun e Fantastic. Tá? Rápido, divertido, sem botar a mão no bolso, e o resultado tem que ser espetacular. Eu vou deixar você perguntar mais, senão eu estou falando aqui há meia hora. Eu posso detalhar se você quiser, mas faz uma intervenção mas aí. É incrível, porque o que você está falando é que realmente parece que existe dentro da natureza humana, né, um espaço que quando você ativa, acontece essa magia, né, que você falou, já, né? E aí você tem essa coisa de usar esse tipo de estratégia e você você tem um foco grande no público jovem. Me explica isso um pouco, essa coisa do adolescente. Por que esses caras? É o mesmo jeito que você mostrou a criança fofinha, né? Porque assim, eu fico, assim, a minha meta é mobilizar a comunidade inteira, a sociedade inteira, o país inteiro e o mundo inteiro, né? Então sempre um coletivo maior. Mas quem você provoca, fala assim, gente, eu duvido. Quando você fala, eu duvido, criança e jovem, eles não querem saber o que é, eles já estão pronto a correr. Você fala, qual é que você fala? Ele fala, já, e corre para correr atrás. Depois ele vai pensar se é bobagem ou não é. Então eles estão prontos, né? Então criança e jovem já tem tempo, né? Tem disponibilidade, tem muita energia, tem curiosidade, tem uma sedução que ninguém consegue dizer não para criança. Você fala assim, ó, duvido que vocês tragam, sei lá, 30 metros de madeira, que é o que a gente fazia nas favelas, né? Duvido, a gente ia fazer duvido que a gente construa uma praça aqui no sábado e no domingo, no final de semana, e não pode colocar a mão no bolso. Aí você fala assim, vocês têm 1 hora para trazer tudo que for necessário para construir a praça, madeira, pedra, vai. Você não precisa nem dizer dar detalhes. E ninguém para assim, tio, mas tem uma lista. Tio, mas o que você quer que eu pegue? Ninguém. Adulto fala, mas espera um pouquinho, isso vai funcionar? Mas não tem uma lista? O adulto vem em cima de você, né? A criança fala assim, olha, você corre até pegar. Aí ele sai correndo e começa a pensar no que está correndo. E começa a enxergar recursos em tudo quanto é lugar. Então, jovem, por quê? Porque jovem tem essa coisa, e quando ele está correndo e fazendo isso é uma coisa para o bem comum, a comunidade inteira quer ajudar eles a fazerem. Eles contra nós, entendeu? A gente manda o chefe da gincana. Todo mundo quer vencer o chefe da gincana, né? Então, quando eles correm, cara, eles vêm e tem um olhar livre. Sem preconceito, né? O adulto fala, mas ninguém vai me dar isso aqui na minha comunidade, aqui ninguém ajuda ninguém não. Ele vai para um monte de pensamentos e crenças que ele foi adquirindo e passa por isso. Agora, assim que os jovens começam a trazer algum resultado, aí os adultos começam a entrar que nem loucos, que nem criança, entendeu? Eu também quero, pera um pouquinho, tem madeira aqui na minha casa, corre aqui, sabe? Aí todo mundo vira criança também. Mas o jovem e o adolescente são os caras, é a palha seca, sabe? É o capim seco. Você joga o fósforo ali, ali pega fogo. Olha só. E depois pega no resto. Mas é importante isso. Você tem que fazer convites que sejam rápidos, que prometam, às vezes não precisa nem ser, mas que parece que são rápidos, parece que são divertidos, parece que você não precisa botar a mão no bolso, ou não precisa mesmo, mas tem que prometer que o resultado vai ser espetacular. Eu tenho que dizer para eles que vão fazer uma coisa impossível. Fazer uma praça em um final de semana sem botar a mão no bolso, né? Então, cada um desses Fs tem um segredinho, mas basicamente eles abrem a essência da gente como coletivo, o poder do humano no coletivo. O individual já está cada um no seu, mas esse poder coletivo do mutirão, do carnaval, né? Todo mundo, até o cara que empurra o carro alegórico, lá escondidinho lá embaixo, é criativo, né? É importante, é autônomo, toma decisões que são necessárias, né? Então, vamos aqui nesse lugar. Incrível. E me diz uma coisa, como é que você define os objetivos? Porque isso é uma coisa importante. Você bota essa turma toda para movimentar e mobilizar, você mobiliza uma galera para fazer um movimento grande. Como é que você decide o alvo? Quem é que decide o alvo? Cara, isso é... Ó, eu fui aprendendo... Isso assim, eu preciso voltar para escrever para poder decifrar o que está por trás de mim. Mas eu fui aprendendo desde criança, né? Eu era assim, eu tenho 1,98 m na altura, fui jogador profissional de vôlei. Então, obviamente, como moleque, eu era muito alto e não jogava futebol muito bem, né?
E todo mundo só queria jogar futebol no Brasil, né? E eu vendo, né, jogador norte-americano jogando basquete, beisebol, queria jogar de tudo. Para convencer meus amigos a jogar outras coisas, né, e eu adorava brincadeira de rua, né? Eu nasci num prédio, então não tinha muita... Aí quando eu ia pro interior, pra casa das minhas tias, aí jogar de queimada, taco, bolinha de gude, aí eu pirava porque era coisa diferente de futebol, né? Eram outras habilidades. Então eu tive que aprender a convencer meus amigos na escola, né, a fazerem outras aventuras que não fosse futebol. Então, assim, meio que por sobrevivência, eu fui aprendendo a fazer convites, dizem eles que eu fazia convites muito sedutores. Mas, assim, algumas coisas eu fui aprendendo, assim, primeiro assim, tem que ser um convite épico. Para ganhar de futebol e de outras coisas mais comuns, tem que ser uma coisa épica, assim, tem que ser uma promessa assim, falar não. Né? Aquela coisa assim, às vezes o cara não quer nem ir. Sabe? Tem que ser uma coisa, às vezes o cara não quer nem ir. Mas se ele não for, ele fala, cara, se eu não for e for legal, eu não vou me perdoar. Né? E jovem tem disso, criança jovem tem disso, né? Então, por exemplo, eu sempre exagero um pouco. Por exemplo, sei lá, se for falar assim, ó, se for numa favela, a gente começou a fazer eu comecei a me divertir mais nessas gincanas, porque eu queria mudar o mundo, então eu comecei a ir pra favela. Falei, cara, não é possível que essas mães tenham que trabalhar e tranquem os filhos em casa, desesperadas com quem sabe o que vai acontecer com eles, medo que vai acontecer com eles, para voltar à noite, elas não pegam luz, porque não tem uma praça, porque não tem uma creche aqui, porque o governo não fez uma creche, porque não deu tempo. E estão esperando há 20 anos uma creche. Falei, cara, eu não posso esperar ter que organizar essa comunidade, fazer assembleia, treinar os caras, para depois daqui a 3, 10 anos eles conseguirem ter um político que sai de lá e traga a creche. Falei, cara, esses caras são os melhores pedreiros que tem no mercado. Os mestres de obras moram aqui, os carpinteiros moram aqui, os pedreiros... Por que eles não fazem, né? Aí tá tudo lá. Vou provocar. Mas já sabia, se eu falar assim, vamos construir a creche dos seus filhos... Sei lá, Edgar, sabe que é o governo, tinha que fazer isso, porque o empresário tem que vir, né? Se eu chamar uma pessoa para um trabalho, nem eu vou, entendeu? Você, aquela coisa, vai indo que eu já vou, né? Porque eu já trabalho, todo mundo trabalha muito. Todo mundo tá cansado, todo mundo tá dizendo, mais uma agenda, não. Agora, se eu falo gincana, é só para você falar gincana. Se eu falar mágico, né? Eu falo assim, ou falar assim, eu duvido. Quando eu falo, não estou exagerando, é isso mesmo. Eu duvido que a gente faz uma praça num final de semana. A gente tem sábado e domingo. Aí ninguém já começa a pensar, no momento que ele era criança, esse desafio, eu faço essas caras de criança também. Né? As pessoas, assim, não é que todo mundo vem correndo, mas em qualquer missão impossível que você dê para o ser humano, se tem um grupo de ser humano, sempre 15%, não importa o que você faz, se você fizer aquela cara assim, ó, eu duvido, 15% sai correndo para fazer. Aquelas pessoas assim, me dê alguma coisa diferente, porque esse mundo é chato, eu quero me dar um desafio, entendeu? E só precisa de 15% para sair na frente. Quando esse 15% sai para frente e o primeiro passo é legal e dá certo, 50% já... Cara, não é viagem, porque 50% fica... Né? Você 15% sai correndo e 60% fica olhando. Não é que vai embora e fala, fica vendo qual é que é. Fala, não vou lá, que não vou pagar mico, entendeu? Mas quando vê que deu certo, aí já pula para dentro. Aí fica 15% parado lá atrás, né? Que vai sempre dizer não. Então eu esqueço os 15%. Ele vai ver dar certo e falar, mas não ficou tão bom também assim, não ficou uma praça perfeita. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Não precisa de todo mundo. Não, e na próxima eles vêm também. Mas você me falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é essa coisa de tentar identificar para o briefing, né, ou para esse desafio, qual é o sonho das pessoas do próprio local. Fala um pouquinho disso. Tá. A gente aprendeu o seguinte, se eu te falo de problemas, se eu te pergunto assim, quantas crianças morreram de desidratação aqui? Ou como é que está a sua renda familiar? Quantas vezes, né, quantas mulheres apanham nessa comunidade? Ou enfim, qualquer coisa. Pode ser uma comunidade pobre, pode ser um lugar rico também. Quantas vezes você consegue falar com seu vizinho? Entendeu? Então se a gente vai fazer, geralmente quando a gente quer ajudar alguém ou transformar uma realidade, a gente faz o quê? A gente vai lá para os problemas. Né? Porque a gente foi treinado a isso, né? A gente é treinado, adestrado, na verdade, a fixar, a consertar coisas ruins. Né? Então a casa pode ser maravilhosa, mas você vai dizer, onde é que eu posso ajudar? Vai procurar o defeito. Quando você faz isso, cara, tudo, tanto você, tua energia, teu nível de criatividade, como do outro, né? Se você olhar para o outro como miserável, ele finge que é miserável. Né? Você vai para o mendigo, né? Se aproxima do mendigo e fala, né? Fala assim, o senhor me dá um dinheirinho, não sei o que lá, e fala aquela cara bem miserável. Quando você vira as costas, ele pega o dinheiro e sai feliz da vida para comprar a cachaça dele ou comida que a gente vai fazer. Com quem que você quer trabalhar? Com aquele que estava assim, ou aquele cara que pegou e saiu correndo, rindo e saiu pulando?
Eu quero trabalhar com aquele, para fazer grandes mudanças aquele. Então eu aprendi a perguntar não quais são os seus problemas, né? Não o que está errado aqui, o que dói, as mazelas, os seus desafios. Eu pergunto qual é o seu sonho. Qual é o seu sonho? As pessoas tomam um susto. Não só a favela, não pobre, qualquer ser humano toma um susto. Ninguém pergunta qual é o meu sonho. Como assim qual é o meu sonho? Não, a gente não tem sonho não, porque a vida está muito ruim, meu sonho já larguei lá para trás. Né? Rico também faz isso. Né? Não, meu sonho não dá tempo para isso, eu tenho que cuidar da vida. Né? Aí eu insisto, ninguém resiste a terceira vez. Eu já aprendi isso. Deixa a pessoa falar e faço até a segunda vez. Qual é o segredo do sonho? Quando eu te pergunto qual é o teu sonho, né? Se você me contar teu sonho, o teu sonho responde de uma vez só 3, 4, 5 problemas. Dentro do que você imagina para você mesmo, para a tua comunidade, já está a resposta de tudo aquilo que era um problema. Só que você não precisa entrar naquela desgraça, aquele tema, aquela energia, lembrar daquelas imagens para solucionar. No sonho está tudo. Você sai com a energia no lugar que precisa estar para realmente poder mudar a situação. Exato. E não no lugar da baixa energia do problema, né? Exato. E para imaginar que cenário que é. E para imaginar que cenário é esse, né? Quando eu falo sonho, você já pinta a tua comunidade automaticamente, sem precisar passar por pesquisa. Né? Teria flores e teria, não sei, espaço para as crianças brincarem. Os senhores podiam estar... Coisas que ele nem sabe mais que era um problema, que ele não pode pegar para ele. O meu problema sou eu e minha família. Mas quando é sonho, o sonho é sempre coletivo. Às vezes a pessoa fala assim, mas você não tem medo de perguntar para eles e falar assim, eu quero um carro? Né? Tem uma favela que o pessoal quer um carro. Foi comigo assim, nunca aconteceu. Pode ser que alguém vai lá e vai falar um sonho. Mas quando a pessoa sonha, até porque já teve os passos anteriores do jogo, né? Então as pessoas estão enlouquecidas, estão num outro nível delas mesmas, que não é um nível meu da sobrevivência, entendeu? Ou da vivência. E o pessoal, no sonho, você vai para a transcendência. A melhor versão de mim mesmo, a melhor versão da minha comunidade, a melhor versão de futuro. Que é o que a natureza faz. Isso, hein, cara? É o que a natureza faz. Sim, claro. E é interessante isso, você dizer que na verdade os sonhos, de um modo geral, tem uma perspectiva coletiva. Você já conferiu isso, ou seja, você já perguntou qual é o sonho para muitas pessoas em muitas circunstâncias diferentes e de um modo geral as respostas vêm para um lugar que é maior do que simplesmente a necessidade daquela pessoa. Muito isso mais. Se repete. Sempre. Há 25 anos, em todos os lugares do mundo que eu já fui. Em muitos países. Aplicando essa tecnologia, né? Aplicando o jogo Oasis. Então, que assim, legal. Tem gente que tem medo, né? Eu nunca tive, a gente começou assim, tendo fé. Mas claro que passa pelos passos, se eu chego só perguntando isso, talvez a pessoa fique assim, eu quero pagar. Às vezes o sonho é pagar a minha cesta básica, alimento dos meus filhos. Mas como tem os primeiros passos, são 6 passos, né? A metodologia, o primeiro passo é esse olhar de abundância. A gente chega num lugar, a primeira missão é mapeie a beleza, né? A primeira missão que leva para um time vai jogar gincana, que é o jogo Oasis. Então vamos para a favela, né? Ou para qualquer lugar, que é um campo de refugiados, e fala o seguinte, vocês têm 1 hora para trazer 3 manifestações de beleza e 3 manifestações de abundância. Nesse lugar horroroso aqui, sabe? Aquela favela fedida, Então o pessoal olha para nossa cara assim, mas como assim? Aqui é horroroso, precisamos ajudar eles. Eu falei, tá correndo tempo, entendeu? Aí aqueles 15% já correm, entendeu? E acham jardins maravilhosos. Às vezes vai numa casa que é feita de papelão, de madeira, madeirite, e chega lá aquela mulher que tem um jardim maravilhoso, com latinha de milho, latinha de ervilha, e que aquelas 11 horas, samambaia, que ela trouxe da casa da patroa e cresce melhor na casa dela. São jardins incríveis, né? Uma vez encontraram um moleque de 12 anos de idade que desenhou o quarto dele inteiro, um barraco. Ele pintou de cal o teto e as paredes todas e desenhava lápis, porque não tinha papel para desenhar, né? Não podia gastar. Desenhava as paredes dele, desenhos grafite maravilhosos. Você fala assim, cara, parece uma catedral, né? Então são essas coisas que sempre tem, né? E que você tem que achar essas pepitas, né? Essas brasas, que chamam de brasas na comunidade. E quando você vai fazendo esse é o primeiro passo. Esse é o básico. Esse é o primeiro passo. O olhar é abundância. Fala dos outros. Você quer todos? Tá bom. Eu quero, cara, porque isso é tão legal, é tão o que eu aprendi, cara, que você sempre tem que chegar num lugar e não entender que esse lugar é um lugar de carência, e sim de abundância. E o nosso papel, acima de tudo, é catalisar essa potência, né? Essa abundância que existe, que as próprias pessoas não reconhecem, né? Esse é um olhar que tem muito a ver com design, tem muito a ver com design thinking isso, sabe? E tem muito a ver com o jeito que a natureza opera. Mas segue aí. Segundo. Preciso estudar. Bom, a gente chama de 6 passos. É o olhar, o afeto,
o sonho, o cuidado, o milagre, a celebração e o último, na verdade, tem mais um sétimo, que é a reevolução. Vou tentar falar rapidinho, vou falar rapidinho cada um deles, que depois tem fonte para você dar uma olhada também, que o Instituto Elos fez muito filme para isso. Então, o primeiro, esse olhar, é você transformar o teu olhar de escassez, de consertar, de achar o erro, para um olhar de abundância. Então, você procura as belezas e as abundâncias. O que tem muito aqui? O que está sobrando aqui? Né? Tem que ser abundância, não é o que tem, é o que tem abundante. Aí o pessoal acha tudo. Segundo passo, depois você viu isso, você viu aquele jardim maravilhoso, viu um monte de passarinhos, uma gaiola, ou viu alguém que faz um trabalho de madeira incrível, que constrói barcos, né? Na segunda etapa, você vai lá achar as histórias por trás dessa beleza. Tá? Quem são as pessoas que produziram aquela beleza? Então, a gente não fala pessoa, fala as histórias. O que está por trás dessa beleza? De onde veio aquilo? Aí saem correndo também, tem mais uma hora para você entrevistar essas pessoas. Qual é o seu nome? Dona Maria. Maria, que jardim é esse? A minha mãe tem um jardim maravilhoso lá no meu prédio, Morumbi, mas a samambaia dela não é assim. Ela imagina, filho, que bobagem. Sei lá. Aí você aperta ela para contar a história e fala, quer saber? É que é uma geração, viu? Minha avó era assim, minha mãe também era assim, nós todos temos uma mão boa. Aí começa a contar histórias. Essas histórias apresentam verdadeiros campeões para você. Que ninguém pergunta para as pessoas de onde vem isso. Aquele cara que faz aqueles barcos, ele fazia barcos gigantes no Nordeste e sabe dobrar madeira como ninguém, e aquilo, quando ele veio para cá, nada serviu, ele virou outra coisa aqui, cozinheiro, entendeu? Mas ele sabe essa arte que vinha de gerações da família dele, né? Ou plantar, e assim vai. Então, quando você vai perguntar essas histórias, vem histórias incríveis, e aí acontece um milagre. Aí o pessoal fala, cara, isso aqui não é uma favela não, isso aqui não são miseráveis não. Entendeu? É como se o carnaval se revelasse, sabe? Você vê a abundância e vê que aquela abundância não é sem querer. Que não é ao caso, as pessoas fazem aquilo mesmo, entendeu? Tem gente fazendo por não é à toa. E muita sabedoria de gerações. Então, quem for lá para ajudar, a gente chama assim uma universidade para ir, uma empresa para ir, não, uma escola para ir, fazer esse jogo, essa gincana, né, de transformar a realidade. Aí nessa hora o pessoal fala, quem vai para ajudar, né? Eu quero ajudar a favela, sempre quis ajudar a favela. Chega nesse segundo passo, o pessoal fala, cara, eu quero morar aqui, entendeu? Isso aqui é muito melhor que a minha escola, a universidade, né? Aí vai para o terceiro passo. Quando as pessoas começam a contar a história delas, do que é beleza para elas, elas ficam muito empolgadas, né, e conectam profundamente, né? Aí está na hora que você pode perguntar o sonho. Tá, Dona Maria, mas que lindo esse seu jardim, né? Aí não é que assim na hora, né? Eles voltam para mostrar pra gente. É muito importante voltar, porque são vários grupos, várias pessoas buscando essas belezas. Quando você junta todas elas, você traz 2, 3, né? Você fala, achei isso aqui. Mas quando traz 100 pessoas, traz 2, 3, você fala, cara, tem muita abundância. De onde veio tudo isso? E como é que ele viu isso que eu não vi e estava lá na minha cara, entendeu? Aí você começa a duvidar de você mesmo, quer dizer, só eu que não estou vendo, entendeu? E aí aqueles 15% que nunca vinham, aí entram, entendeu? Você fala, pera um pouquinho, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. E aí vai mudando esse olhar. Terceiro passo, qual é o seu sonho? Aí nunca pergunta o defeito, nunca pergunta, né? Qual é o seu sonho? As pessoas ficam travadas. Como assim sonho? Ninguém nunca perguntou meu sonho. Não, o pobre não tem sonho. Eu falo, não, Dona Maria, né? Eu falo para eles, deixa a pessoa falar o que ela quiser, mas pergunta 3 vezes. A pessoa sempre, né, quando você pergunta a primeira vez, ela baixa a cabeça, não, sonho, não, porque pobre não tem sonho, não adianta. É, que você falou. Né? Olha para baixo. Aí eu falo, enquanto estiver olhando para baixo, esquece. Aí deixa a pessoa respirar, quando ela der uma pausa, você pergunta de novo. Eu sei, Dona Maria, mas se ela pudesse, qual será o seu sonho? Né? A pessoa fica nervosa, a maioria responde na segunda vez. Tem uns mais difíceis, tem que perguntar a terceira vez. Aí ele rapidamente, né, quando ele vai contar os sonhos, seres humanos de qualquer lugar do mundo, de qualquer classe social ou financeira. Quando você vai falar, quando você acessa teu sonho, todo mundo inspira profundamente e olha para cima. Eu falo assim, se a pessoa inspirou e olhou para cima, pode começar a anotar. Agora você anota, entendeu? Quando a pessoa conta os sonhos, já vem o sonho, a estratégia, como é que vai fazer, quem é que faz, com os recursos que a gente tem aqui. Nesse lugar, a pessoa sobe uma oitava, e nesse lugar da oitava dela, ela não está mais preocupada em se o empresário vai me dar dinheiro, se o governo está aqui. Ela vai para um lugar que nos sonhos não tem limite, não tem... Deixa eu só descrever meus sonhos, só ajuda ela a ficar descrevendo o sonho. Sabe? Se ela baixar um pouquinho o olho e falar, mas que bobagem. Não, mas conta mais, me explica aquilo que você quer dizer o quê? Ela volta para lá. Detalhes, entendeu? É a flor nas minúcias, é a natureza. Aí a natureza humana desabrocha. Ela vai contar cada detalhe. Como tem um amarelinho aqui, depois no meio tem roxo, a pétala vai ser desse jeito, vai ter umas dobrinhas assim fofinhas, o olhinho vai ser brilhante. Então aí todo mundo se apaixona. Qualquer um que ouviu o sonho dele ou dela se apaixona. Aí a gente vai para a parte do cuidado.
a quarta etapa. Cuidado assim, como é que a gente vai fazer? Aí você traz a cabeça, a engenharia. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Porque já tem abundância que eu vi. Aqui tem madeira, tem areia, tem pedra, tem pedreiro, tem carpinteiro, tem um monte de... Como é que eu pego tudo isso aí para pegar esse sonho dela? Como é que eu articulo esses recursos? Aí é um trabalho mais de arquiteto de qualquer categoria, não é estudante de arquitetura não. Né? É a nossa cabeça arquiteta, né? A criança faz isso também. Então, geralmente, o que a gente faz? Para as comunidades, a gente pede para eles fazerem uma maquete. Então, se as pessoas não são arquitetos ou engenheiras, né? No começo a gente fazia porque a gente era arquiteto e engenheiro, estudante de arquitetura, né? Depois a gente falou, cara, se nossa teoria que qualquer um pode fazer isso, vamos nós fazer isso, né? Então a gente sacou, cara, vamos deixar de fazer maquete, porque todo mundo brinca de casinha, de massinha, né? Aí o pessoal você bota papelão, argila, esponjinha de cor, as pessoas pega a areia, sai tudo catando e vai, constrói aqui essa praça que você sonhou. Aí começa a construir. Legal, é um design thinking, eu nem sabia que a gente faz isso há 25 anos, nem tinha design thinking, né? Então, cara, tem um monte de metodologias no mundo que falam, mas o que vocês fazem isso aqui, o que vocês fazem aqui? Eu falo, sei lá, gente, a gente tá brincando, eu estou fazendo maquete. Aí faz a maquete. Só que fazer isso é uma beleza, por quê? Porque todo mundo sabe fazer, ninguém fala assim, eu não sei fazer porque eu não sou criativo. Cada um faz de um jeito. Tem gente que adora sair correndo atrás, você fica imaginando assim, nossa, a árvore não tá bonita, essa árvore não tá bonita. Aí sai correndo para achar um galinho bonito, que é a árvore que ele quer. Outro lembra que é para caprichar, para fazer assim, a maquete está ficando linda, eu quero fazer mais. Tem uns que são buscadores, outros são lá manipuladores, outros são pensadores. Não, põe mais para lá. E os idosos vão ficar onde? Tem, na comunidade tem tudo, potencialmente. Isso aqui é bom, né? Diversidade também é uma coisa fundamental nessa história, né? É que você falou, nosso papel é chegar lá e reconhecer que tem e abrir espaço para isso. Né? Perfeito. Porque a gente tem esse poder, né? A sociedade diz que a gente, doutores, estudiosos, a gente pode fazer isso. Agora, a parte mais legal é a última, né? Quando eles veem a maquete, eles enlouquecem, que a gente chama dessa do cuidado, né? Que é o cuidado é mostrar, levar em consideração tudo que você falou e fazer com cuidado a próxima etapa. A gente vai para o milagre. Por que milagre? O nome é esse mesmo. Por que milagre? Eu duvido que você faz agora essa praça aí em 2 dias sem dinheiro. Para isso que a gente está aqui. Entendeu? Só que chega nessa hora, o que seria impossível, eles já sentiram a comunidade inteira colaborando, já se apaixonaram pelas ideias da Dona Maria de como é que tinha que ser o jardim, com o seu João, como é que tem que ser os bancos, que é o melhor carpinteiro da comunidade. Tudo já ficou possível. O seu João já travou, já se apaixonou e fala, cara, esse banco vai sair de qualquer jeito, porque eu faço, me dá a madeira que eu faço, entendeu? Já criou uma comunhão comunitária, sem assembleia, sem votação, sem discussão, porque tá todo mundo botando a mão na maquete, fazendo ao mesmo tempo, e já o acordo tá no fazer, que nem criança brincando de casinha, entendeu? E aí o pessoal fala, aí eu faço aquele 1, 2, 3, falo, gente, agora é o seguinte, chegamos até aqui, né? Aí eu falo, eu quero essa praça melhor que a Praça do Morumbi. E eu já peguei o seu Pedro, né, que é mestre de obra, já vou sacando quem é, falo o seguinte, ó, eu sei que o senhor faz banco lá pro Morumbi, é o senhor que faz o banco, né, com a madeira. Maravilhoso. Eu quero que o banco da sua comunidade seja melhor que o dele lá. Aí começam as provocações de gincana, né? E eles ficam nervosos para fazer. Isso em 2 dias, meu chapa. Aí vem entrar essa força do mutirão, né? O primeiro dia está mais arrastado, as pessoas tentando, fazendo material, mas isso precisaria de 3 meses. Temos que marcar mais 3 mutirão. Eu falo, não tem mais 3 mutirão, não tem tempo. Você está cansado, semana que vem você vai querer descansar. É um final de semana, corre. Né? Aí, lembra do mutirão, bater a laje. Consegue, corre. Aí eles vão fazendo, chega nas últimas 3, 4 horas, primeiro dia está meio arrastado. Aí eles dormem. No dia seguinte, já acorda 6 horas da manhã, porque tem que ganhar tempo, entendeu? Aí você vai ver, você não vai vendo acontecer. Chega, passou do meio-dia, cara, aí começa a aparecer a praça, começa a aparecer a grama, o pessoal consegue grama de doação, aparece coisa de tudo quanto é lugar, aí vem um banco, um brinquedo, minha patroa doou um brinquedo, quando começa a ficar aparecendo com uma praça, aí vem centenas de pessoas e termina o dia, né, com aquele bolo de metro. Aí você nem sabia o que estava acontecendo, as mulheres já tinham se reunido para fazer um bolo de metro, outro já tinha feito suco, né? Então fica a praça pronta e a festa pronta. Essa história é muito poderosa, cara, porque ela tem um alcance, na minha opinião, os exemplos que você dá são exemplos específicos em comunidade, mas essa lógica, na minha visão, ela pode ser aplicada para qualquer coisa, em qualquer escala. E especialmente quando você fala dessa galera jovem, eu fico pensando, por exemplo, na Greta, né? Que fez toda essa movimentação importante de ativar e puxou para si uma responsabilidade, né, de provocar os líderes globais no sentido de assumirem responsabilidades. Mas eu fico imaginando a potência desses jovens se eles tivessem, além de se
de promovendo esse levante contra o status quo, se eles estivessem agindo, né? Você tinha que conhecer a Greta, porque, de uma certa maneira, a força dela e a sua força, os lugares de potência, né, de vocês dois juntos, eu acho que poderia ser absolutamente revolucionário, né? Porque isso é incrível, cara. Isso tem muito a ver com, acho, na minha percepção, com as premissas básicas para garantir que coisas de fato aconteçam, né? E aí essa coisa também, eu sempre gostei muito de falar disso, assim, quando uma ideia tem verdade por trás, ela acaba te surpreendendo. Você falou do bolo de rolo que está sendo, do bolo de rolo ao bolo a metro lá que está sendo produzido, isso não fazia parte nem da gincana, né? Mas a coisa é tão contagiante que tem subprodutos, né? Que tem desdobramentos que são naturais, que são orgânicos, né? Que surgem da energia que você ativou ali nesse grupo, né? Me diz uma coisa, me conta exemplos, me conta aí um ou dois exemplos de coisas que rolaram, só para ilustrar aqui para a turma entender um pouco. Você já deu alguns exemplos aí na tua própria explanação aí, você já falou um pouco de algumas coisas, mas tem algum que te impacta, assim, que seja emblemático? Tem. Feito. Bom, esse que eu contei é tudo verdade, né? Cada pedacinho que eu contei é tudo verdade. Legal. A gente fez uma gincana desafiando adolescentes de 11 a 14 anos de idade do Brasil inteiro a cuidarem das nossas águas. É um jogo que chama Primavera X. Se quiser, primaverax.com.br, online, você vai achar esse jogo. Ou melhor ainda, para quem quiser ver, vai no canal Jornada X do Instagram. No canal Jornada X, lá tem os 5, a gente fez uma websérie da Primavera X, que está lá 5 episódios, que vale a pena, tem que ver para poder acreditar no que eu estou falando. Agora está a prova, não precisa acreditar em mim. Mas é uma gincana online, que tem 7 missões, né? E a cada semana a gente lança uma missão. É uma gincana de 2 meses, mais e pouco de duração. Então a gente manda uma missão por semana e fala para jovens que não conhecem a gente, eu não estou lá, não sabe de nada, recebe no celular e fala: eu duvido, nós estamos procurando super-heróis que possam cuidar das nossas águas, né? A natureza precisa da sua ajuda. A gente manda um vídeo muito legal, chamando assim superpoderes das crianças, dos jovens, eles adoram, falam: cadê o game? Cadê o game? Aí vai lá e manda a primeira missão, né? Ninguém faz nada sozinho. Monta o seu time, de pelo menos 5 pessoas, 5 a 12 pessoas. Aí ele vai lá, pumba, monta. E sempre passa de 12, né? Que todo mundo quer fazer. Monta um time, o cara fala: manda a próxima aqui, que já está pronto, entendeu? Tem aqueles mesmos passos que eu te falei. Aí depois fala: agora vai lá e mapeia os corpos de água que tem no teu bairro, na tua cidade. Lagoa, rio, a nascente, o que você quer? Mapeia um corpo de água que você quer cuidar, escolhe um que você quer cuidar e vê o que tem de beleza nele, o que está maravilhoso nele e quais são os problemas também. Em uma semana eles vão lá e mapeiam que nem formiguinha pela cidade inteira fazendo, e vem com as fotos e postam online, né, para provar pra gente que fez. Bom, enfim, são 6 passos. No final, né, a gente fala o seguinte: legal, você mapeou, você montou seu time, tem um time de super-heróis, achou o corpo de água, viu os problemas que ele tem, achou as soluções, tem um passo que é antídoto, né, como é que você vai solucionar, não é a tua professora, é o governo. Eles adoram essa parte de busca, vão na internet e a gente não ensina nada. É uma gincana, eles aprendem. Fala: aprender. Aí tá aqui, tio, já sei como limpar o esgoto, já sei como tirar isso aqui lá, já sei. Eles adoram aprender, a criança adora aprender, ela não quer muito ser ensinada, não quer muito a escola, mas aprender é do ser humano, adora aprender. Claro. Aí fala: agora você já tem a solução, bota a boca no trombone, chama todo mundo, mobiliza teu pai, teu vizinho, teus tios, a escola, os empresários, o jornal, a televisão, corre. E aí eles fazem um inferno na cidade deles. Fazem um quizombo, porque isso criança sabe fazer como ninguém, né? Eles não estão cheios de si, já viram o lago, já conhecem, tem a saída. Então, a causa é nobre, né? A causa é nobre deve ajudar, né? Eles vão com... que é aquela coisa épica que eu te falei, né? Tá tudo incluído aí. Total. É uma causa épica, parece impossível, não sei se vai dar, mas tô com meus amigos, vamos tentar. Né? Aí no final, mutirão. Uma coisa que eu fico pensando, cara, é como isso deve mudar, como deve transformar a própria natureza dessa criança e desse jovem, né? Em termos de autoconfiança, em termos de realmente acreditar que ele pode, né? Ele deve sair diferente dessa história, né? Deixa de ser ele passa a ser um agente de transformação. Isso é incrível. Transformação. Porque a gente, assim, porque eles são. Não é pra gente se assustar com a Greta, não é pra se assustar. Por que um cara, quando o cara é fera, o Neymar é fera com 12, 13 anos de idade, a gente se pressiona, bate palma, mas ninguém fala assim: isso é impossível, não rola. Por que no futebol pode a pessoa ser um gênio? Ou por que na ginástica olímpica a pessoa pode ter 12 anos de idade e ser, ganhar uma medalha olímpica e a gente está tudo bem? Né? Esses caras estão aí, estão todos por aí.
Só que o que acontece? A gente fica treinando eles, desde pequenos, e treinar a gente também, que criança não pode, não tem, não pertence, não merece, não sabe, entendeu? Então, assim, eles pensam, não, você criança não pode, não, criança não sabe, criança não vai, sai pra lá. Eles vão acreditando, entendeu? E aí arrasam no universo que eles podem. Né? A criança de 12 anos de idade, 10 anos de idade, sobe aquela árvore de 10 metros de altura e desce para pegar as coisas, desce e o pai não viu, né? Se o pai vê, morre. Mas entre os amigos, ele faz isso normal, entendeu? Eles são super poderosos, né? Agora, a gente tem que aprender, se a gente quer treinar, por exemplo, a Greta, ela tem essa genialidade que ela tem, e olha o que ela está fazendo. Ela está usando, ela tem uma genialidade, despertou para uma coisa e despertou um mundo, e os jovens, as crianças, jovens não, adolescentes do mundo, não são jovens, não são universitários, para uma certa coisa. Mas como todos nós fomos adestrados a pedir a transformação, a brigar pela transformação, exigir, disputar, marchar ou fazer greve, é o mindset que ela tem, é o repertório que ela tem. Agora, imagine se a Greta decidisse... Imagina se a Greta decidisse fazer o seguinte, ó, o Estado é o seguinte, ó, 4 milhões de jovens europeus, esquece os adultos, eles não vão fazer. Vamos sair todos nós, na sexta-feira na greve, vamos sair plantando, tá? A próxima sexta-feira na greve, vamos sair limpando o rio, plantando as margens do rio. A outra sexta-feira, vamos cuidar de crianças abandonadas. Sabe, se eles começassem a fazer isso, o poder de transformação no mundo, não só deles, o mundo ia passar a ficar com uma vergonha. Como assim? As nossas crianças... É contagiante, né, cara? Isso é um bom contágio, né? É um bom contágio. Contagiante. Todo mundo vai junto, entendeu? Agora, mas você falou certo. Tem um monte de gente querendo me apresentar pra Greta, né? Quando eu encontrar com ela e eu mostrar, é que ela assim, não adianta só mandar pra ela, Greta, faz isso aqui. A cabeça dela tá desse tamanho, né? Então a gente tem que começar jogando aqui no Brasil, sabe? Quando ela vê as crianças do Brasil fazendo o que estão fazendo... E assim, ó, a gente tá falando da Greta, né? Mas há 4 anos atrás, 3 anos atrás, as nossas crianças, 12, 13, 14 anos, ocuparam todas as escolas de São Paulo. Porque elas queriam uma melhor educação. É um bando, só elas. Não foi nem o movimento jovem que fez isso. Foram as crianças que fizeram, ocuparam e foram fazendo. Adolescentes, né? As crianças norte-americanas foram milhões e milhões em todas as capitais para marchar contra o armamento, né? Contra a porte de arma. Estão morrendo. Adolescentes, não foram universitários nem colegiais. Adolescentes, né? Ou também foram os primeiros a ocupar o Stand Rock, no Canadá. Ninguém fala sobre isso também, né? Foram os índios que ocuparam, né? E quem foi ajudar eles foram os adolescentes dos Estados Unidos inteiros. Largaram menor de idade. E foram acampar em volta e criaram um cerco de proteção para eles. Então, alguma coisa está acontecendo com esses jovens e adolescentes no mundo que a gente não está enxergando. A gente está vendo o que acontece no Waze, Airbnb, na tecnologia, né? Que são moleques que estão fazendo tudo isso. Mas esses moleques estão vindo para muito mais. Estão vindo para muito mais e a gente não está vendo, né? Mas tem que ajudar eles a mudar esse mindset. E me diz uma coisa, cara, e essa encrenca que a gente está vivendo agora, Covid, parando o mundo, botando à flor da pele a desigualdade, a problemas crônicos que a gente vem empurrando há séculos. O que você está pensando, cara? Me conta aí um pouco o que você está pensando para esse momento. Claro que eu tenho, nesse momento que eu brilho. É nesse momento que eu brilho. Ou que bota as pessoas para brilhar, né? Quer dizer, não sou eu não, mas tem que fazer... É esse momento que eu provoco as pessoas, que eu mais gosto. É para isso que eu venho preparando a vida inteira, né? Tem 2 visões. Uma é uma visão que não é nada romântica, as pessoas acham que é romântico, mas não é nada romântico, que é essa emoção de chegar a chorar mesmo, quando eu vejo os canais de Veneza transparentes, cristalinos, com água marinha, com golfinhos e peixinhos voltando, né? Assim, 15 dias depois que a gente ficou parado. Então isso mexe comigo porque eu queria ver esse jardim, a terra sendo jardim. Então essa ideia, esse susto, claro que no começo da pandemia eu fiquei desesperado como todo mundo, as pessoas, mas aí poder ter esse olhar que a gente tem que ter, né? Sair desse antropocentrismo, né? É nós, mas olhar assim, a natureza, cara, tá muito bem, muito feliz. Né? Se você olhar para o céu, para os rios, para as praias, assim, tá sendo muito bom, e se é bom para a natureza, é bom para a gente, né? O ar está ficando bom para todos nós, né? A floresta está crescendo para todos nós. Então essa recuperação, para mim esse susto de entender que meus maiores medos de infância, né? Tem esse lado assim, que esse lado que eu nem te contei, né? Quando eu era moleque, a partir dos 9 anos de idade, 12 anos de idade, eu inventei que eu não era humano, né? Então, o meu jeito de sobreviver é ser humano, gente, vamos combinar, vocês são terríveis, né? Ser humano, às vezes vocês são legais, mas às vezes vocês são um cão. Então eu não queria me identificar com isso. Eu só voltei a ser humano com 16 anos de idade. E meu grande medo, por causa do voleibol me resgatou.
Mas meu grande medo, meu terror, que era até hoje, até bem pouco tempo, é o nosso poder de destruir essa biosfera. Não o planeta, a gente não tem poder de destruir o planeta, mas destruir a biosfera. Então, todos esses meus games é quando a gente constrói a comunidade, quando constrói esse mutirão, esse senso, aquele bando fica muito generoso. É muito comovente, sabe assim? Isso se expressa na Copa do Mundo, né? Você vê futebol, não tem esporte que tem mais briga de futebol, quebra-pau em torcida. Na Copa do Mundo não tem uma briga. Então essa coisa que eu também... Então tem essa beleza que quando a gente se junta e pega e alcança coletivamente, nós somos seres gregários, né? A gente pensa que a gente é individual, mas não é tão individual assim, né? A gente é único, mas não é individual. Então quando a gente acessa isso, a gente vira flor, a gente volta para o equilíbrio normal da natureza, fica generoso, quer ajudar o outro, quer repartir o pão, né? Quer ficar calmo, quer ficar mais junto, mais silencioso, quer tocar uma música. Então, isso é muito importante. Eu tô quase me perdendo da pergunta que você me fez, eu vou voltar para ela. O que você está fazendo nesse momento de Covid? Agora. Estou te falando que assim, que eu estou feliz, por um lado, de que a natureza me mostrou que ela se cuida muito bem, eu não preciso cuidar dela. Se a natureza quiser, ela dá um espirro, como ela deu agora, e deixa o mundo inteiro dentro de casa quieto. Ela botou todo mundo de castigo, assim, a natureza sabe, né? Tem gente que fala assim, você tá viajando, Edgar, é muito romantismo. No começo eu até achei que era, mas assim, é tão preciso, tão detalhado, ela tá fazendo essa flor que você mostrou, né? Valeu a pesquisa. Ela fez a gente ficar, ela não matou, assim, se você não sair de casa, não vai morrer. Fica quietinho, se você ficar de castigo direitinho, você tá salvo. Senta e pensa. Senta e pensa. Agora olha pra lá pra fora, o que acontece quando você não se manifesta. Quando você não tá lá fazendo nada, olha como dá tudo direitinho. Entendeu? Então a gente vai ter que ficar quietinho, observando. E mais, volta para casa e olha para os teus filhos. Olha como ele cresce, olha como ele fala. Olha o que acontece com o professor. Imagina o professor no lugar dele, do seu lugar, entendeu? O professor sofre. O professor não deveria ganhar mais. Então é uma aula de sociologia, é uma aula de economia, é uma aula que a gente está tendo que sentar quietinho e fazer. Então esse lado eu adoro, né? Então isso eu estou só comemorando. Tem um outro lado que para mim sempre é uma oportunidade. A gente, quando tudo está bem, a gente volta e acha que a gente é o único e sozinho, né? A gente é individualista, né? Que quem é o melhor da sala, quem ganha mais dinheiro, quem é o melhor... Quando tem esses momentos, a gente sabe que ou a gente dá as mãos ou não dá. Os países, as sociedades, os bairros que mais deram a mão, né? Para ir com isso, tem que se juntar. E a gente não sabe isso. A escola não ensinou, a família esqueceu de ensinar, nossos avós ensinavam, mas os pais não ensinaram mais, a gente também não ensina mais, a gente sabe o que é isso. A gente pegou a cultura do se salva, porque senão você fica para trás, é melhor você ganhar seu dinheiro. Mais competição do que cooperação. Exatamente. Agora, a gente tem uma outra oportunidade, e aí eu assim, estou aprontando duas coisas. Essa que você quer que eu conte? Duas coisas. Uma foi que é um momento precioso para a gente entender, parar essa besteira de que nossas crianças, nossos jovens não sabem, não têm, não podem, blá, blá, blá. Como é que a gente consegue todo mundo usar Facebook, Waze, Instagram, e não se dá, ou computador Apple, e não se dá conta que esses moleques fizeram isso com 17 anos de idade? 18, 19, 25 no máximo. Essas pessoas que a gente acha que não estão prontas, precisa estudar, esse discurso todo, esses moleques inventaram coisas que não estão na universidade. E não estavam no começo deles. Não estavam na cabeça da gente. Como é que o cara inventa um Airbnb, fica o maior hotel do mundo, a maior empresa de hospedagem do mundo, e não tem um hotel? E vale mais que Hyatt. Então a gente já estão acontecendo coisas que você pesquisa muito bem, que eu sei, coisas que já são de 3/8 para cima, e a gente sabe, já são outras tecnologias que já são para o mundo que dá conta, que pode ser sustentável, e a gente não vê porque a gente traz para o meio de mercado de novo. Quanto isso vale? Dá aqui as ações, eu quero comprar você, volta para o mindset anterior e não deixa os moleques irem, entendeu? Aí pega o Zuckerberg, traz para o mercado, fica bilionário aqui e para de criar. O cara fica querendo ganhar dinheiro, porque ele está criando outras coisas. Então agora, assim, é uma oportunidade incrível falar o seguinte, olha, ninguém se deu conta de que esses moleques de 13, que estão inventando cura para câncer, né? De 13 a 29 anos de idade, são 53% da humanidade. Metade da humanidade tem menos de 29 anos de idade. Ponto. No Brasil são 46%. Tá? 46,3%. Tá? São jovens. Todos esses caras, a grande maioria desses caras, tem computador na mão e são nativos digitais. Para eles se organizarem à distância, só pelo celular, é tão normal. A gente não consegue, a gente tem que ficar se vendo, sentando de volta na mesa. Não, vamos lá, vamos reunir. Eles, cara, não. A realidade virtual é tão real, ou mais real do que a esquina.
A gente era na esquina, na praça, na praia. No país não precisa. Esses caras são super digitalizados, têm uma mente de outro lugar. Eles se agregam, eles querem várias tribos, eles querem aceitar todas as tribos, querem todos os gêneros e tudo mais. Esses caras são parados em casa, trancados em casa, não estão na universidade, não estão na escola, estão aborrecidos, estão com o celular na mão, são os mais criativos e ninguém lembrou de chamar eles para o combate. Ninguém lembrou, são os nossos maiores soldados, mais criativos, com a cabeça fora da caixa, entendeu? Soluções diferentes. Aí então nossos governos batendo a cabeça. Aí eu não tive dúvida. Enquanto os governos estão batendo a cabeça, as universidades estão batendo a cabeça, eu falei para eles, gente, eu duvido, né? Nós temos uma população brasileira gigante, né? Então eu desafio os jovens brasileiros a pensar em soluções. Um game, a gente criou um game também online, um Antivírus X. Quem quiser ver, está no jornadax, @ jornadax oficial no Instagram e jornadax.com.br no site. Então a gente criou um game que chama Antivírus X, fez um chamado, sempre faz um chamado, um vídeo legal, apelativo. Depois são 6 passinhos, tem que ser simples. 6 passinhos, monta seu time, faz uma pesquisa do que é essa coisa. Mesma lógica, tem que ser simples, porque o jogo é das pessoas, não é o jogo, não é a gente que faz. O jogo é ser humano entre ele. Cara, legal, vamos, corre, agora vai, entendeu? Regra simples, vai e ajude a solucionar problemas de famílias brasileiras. O resultado final do jogo, você e teu time, é ajudar um bar numa quebrada que o cara acabou, você não ganha dinheiro aquele dia e não alimenta a família aquele dia. Então ajuda um mecânico na quebrada, uma senhora que faz brigadeiro, né? Sempre com a tua rede de contato, não é o teu time. Montou o time legal, já sabe o que vai fazer, escolheu a pessoa que você quer ajudar, vai lá e fala assim, ó, tem a dona Severina que ela faz brigadeiro, não está podendo sair para fazer brigadeiro nem para comprar material para fazer brigadeiro. Mas vamos comprar brigadeiro para ela de 4 meses antecipado. Depois que tudo acabar, ela vem para a gente. Aí pega a tua família classe média, teus amigos, né? Ou mesmo que seja classe baixa, cada um dá 10 centavos, manda o dinheiro para ela, né? Pro cartão de crédito, pro banco dela. Ela alimenta a família dela, os filhos dela direitinho. E depois de 4 meses, ela vai te servir brigadeiro tamanho duplo de agradecimento. Entendeu? Então perceber assim que a gente dentro de casa, né? As pessoas, os moleques que estão te perturbando dentro de casa, você podia botar eles para salvar o mundo, entendeu? Então, eu não sei se vocês vão chegar aí já nessa primeira vez. Eu vi o que aconteceu em Santa Catarina. Eu imaginei, a gente falou assim, convidou 24 times. Convidou 24 times, né? Mas a gente já falou assim, ó, gente, se for 12, já está muito bom, a gente vai ser sucesso se for 12, porque ninguém nunca fez isso. Como que o cara vai montar um ônibus e vai vir para cá, entendeu? Aí foram 80 times. A gente falou, você não pode vir, você não pode vir, você não pode vir. 64 mil, eu achei que fosse ter 300 pessoas online ajudando a gente. 64 mil pessoas online. Entendeu? São Paulo Fashion Week, assim. Então o ser humano, quando você deixa ele solto e fala, cria o que você quiser, ajuda como você puder, vai. Entendeu? Então a gente fez isso. Esse jogo assim já tem tem 300 e muitas ligas inscritas do Brasil inteiro que toparam pegar o desafio e ajudar as pessoas. Só que aí foi pouco. Então aí vai a última, né? Que foi essa. Ele falou assim, cara, legal, as crianças e adolescentes estão jogando, mas só começou a vir pedidos e notícias que as crianças e jovens estão jogando o jogo, os jovens e adolescentes, estão passando fome. A gente jogou muito o jogo para escolas públicas, né? Porque você joga e também aprende, desenvolve um monte de habilidades. Aí o cara tá passando fome. Aí meu time falou, cara, volta de novo, vamos ter que dar uma mudada nisso. O que a gente vai fazer? Estão passando fome agora e todos os prognósticos é que depois que passar o Covid, sair para a rua, vai ter um desemprego gigante, as pessoas vão continuar passando fome. Sim. E todo mundo está dando dinheiro agora, talvez não queira dar mais dinheiro depois. Já dei meu dinheiro, já fiz a minha parte, né, se vira. Então a gente fez agora, então faz o seguinte, vamos chamar tudo de volta. Então a gente falou assim, não vamos chamar só os adolescentes e as crianças, vamos chamar a juventude brasileira inteira. Então o próximo desafio que a gente está lançando semana que vem é um desafio de 10 por 10. Né? A gente vai ter que mobilizar, o desafio vamos desafiar a juventude brasileira a se unir e juntar 10 milhões de jovens. Vai ter que em um mês juntar 10 milhões de jovens para alimentar 10 milhões de famílias no Brasil. Brasileiro ajuda brasileiro. E não é que os jovens vão botar a mão no bolso e fazer por eles mesmos. Não, a gente vai atiçar os jovens e falar o seguinte, olha, rapa a carteira do seu pai, do seu tio, da sua vizinha, não sei o que lá, né? Nós vamos comprar ticket de alimentação, né? Juntar tudo isso, depositar, né? numa plataforma online, que aí já vai direto para as famílias, e a meta do jogo é um mês fazer isso. Essa é a ideia. E você vai trabalhar com parceiros nesse sentido? Você tem, sei lá, instituições, ONGs, sei lá, tem uma galera bacana envolvida para poder fazer isso virar? Tem. Convidei um monte de gente. Assim, os primeiros que eu fui convidado são os escoteiros do Brasil. E provocamos eles para poder entrar nessa.
Aí, assim, a gente foi montando um plano, assim, eu sou bom de game, então eu montei a gincana. Mas aí a gente tem um parceiro incrível, né, que não é parceiro que eu sou parte, que é a União BR, né? Começou aquele movimento no Rio, União Rio de Janeiro, criaram a União Base, que é essencial porque eles estão no Brasil inteiro, os estados todos, e podem receber todos os alimentos e distribuir para as pessoas que mais precisam. Então eles já toparam, os escoteiros do Brasil toparam, eles já toparam. Aí eu falei, agora a gente tem que fazer a parte mágica, né? Porque todo movimento jovem tem que fazer uma coisa bem mágica. Aí eu falei, cara, vamos chamar os influencers jovens. Então, a gente já convidou o pessoal da Omelete, que é o que reúne todos os nerds do Brasil, né? Total, Comic Con. Quadrinhos, papá. E eu falei para ela, chama os nerds, né? Chama a tribo dos nerds, e eles adoraram. Eles já estavam organizando um festival, que vai ser agora dia 25 de maio, no final do mês. Então eles estavam fazendo um festival, eu falei, cara, já bota no desafio. Né? Então o que eu pedi para eles, falei assim, olha, mas é assim, não vai só você, já ia arrecadar dinheiro para poder dar para a campanha da fome. Eu falei, não, vamos botar 1, 2, 3 aí, né? 1, 2, 3 e já aí, vamos fazer isso ficar épico. Eu falei, você topa desafiar uma outra tribo jovem, né? Para ver quem é que arrecada mais? O brasileiro adora isso, né? Aliás, o ser humano adora isso, né? Total. Então, aí eu falei assim, os escoteiros têm contato com a Loki. E eu já estou conversando com ele faz um bom tempo, eu falei assim, provoca ele, vê se ele topa fazer a tribo dos Tecnos versus a tribo dos nerds, né? Então são festivais virtuais que jogam assim, um jogando com o outro. Então assim, e tem mais um monte de parceiros, tem uma rede gigante, inclusive você que eu te desafiei, te pedi, né? Mas eu sei que você está todo lotado. Eu pedi pra vocês, cara, a Tati, vem cá, tudo bem, bonito, lindo, as Olimpíadas, são maravilhosos, Natura, Nestlé. Eu quero ver o Covid, cara. Agora é hora de ser campeão, né? As Olimpíadas do Covid. Tamo dentro, cara, tamo dentro. Como assim? Vamos nessa. Certo, a gente ajuda, cara. É, claro, vamos nessa. Vamos ajudar, a gente faz a identidade pra você dessa história, porque a causa é mais nobre impossível. E acho que pode ser uma coisa legal também, que eu tenho um irmão que é um youtuber famoso aí, Jelly Clash, que tem 4 milhões de inscritos no canal dele. Nossa. E acho que pode ser muito legal se ele... Tem que falar com ele, mas acho que ele vai topar, já posso te antecipar que ele vai topar. Se ele puder até participar da criação dessa identidade, moleque desenha pra caramba, tem 23 anos, super influente no meio dessa turma. Então pode ser muito legal, ele pode ajudar a divulgar fortemente a história. E pode até participar da criação da própria identidade, que seria uma coisa a mais, assim, um detalhe a mais. Nossa! É maneiro, cara. Muito bom, cara. Mas é ritmo gincana, hein? Até o final da semana tem que estar pronto. Pois é, cara. Esse é o novo ritmo planetário, né? Assim, as coisas precisam ser resolvidas rapidamente. Ritmo Covid. Vamos nessa, vamos fazer acontecer. E, cara, olha, incrível o papo. Obrigado, assim, pela sua... generosidade, né, de compartilhar essa história toda, e mais do que isso, né, por você estar dedicando a tua vida a essa ambição que não é pequena, né, de mudar o mundo, e você está desenvolvendo realmente uma lógica, uma metodologia que eu concordo assim em todos os níveis. Foi assim que eu aprendi a fazer design na minha juventude como estudante, e acho que tem aí um espaço para que isso possa realmente ganhar uma escala ainda muito maior, porque não faltam desafios importantes, criativos. No fundo, são sempre desafios criativos pela frente, especialmente nesse novo momento, e não tem a menor dúvida que essa energia dos jovens, agora, né, esse dado de que 53% da população planetária está nessa faixa. Então, se a gente puder ativar esses caras a partir do desejo, com convites que provoquem, que estimulem e que especialmente gerem que quando eles chegam do outro lado, autoconfiança e capacidade, percepção de capacidade de transformação do mundo e da realidade. Isso é incrível, cara, isso é incrível. Então, super parabéns, obrigado pela conversa. E vamos seguir juntos aí, cara. Vamos fazer identidade agora nessa história aí. Vamos que eu quero botar... Bom, já conheço vocês, né, cara? Porque uma coisa assim, a parte de lábia eu tenho para mobilizar. Mas quando vem um material bonito, às vezes o pessoal quer assim, que faz só porque é bonito, né? Só assim, não ajuda nada, faz tudo, né? É o desejo, cara. Quero, né? É o desejo. Então, estou muito feliz, muito feliz. Vamos nessa e fecho com esse convite, assim. Acho que você tem toda a razão e meu sonho é muito maior do que só isso, né? Eu gosto sempre de fazer aquele convite assim, pelo desejo, né? E se construir o mundo dos nossos sonhos pudesse ser rápido, pudesse ser divertido e a gente não precisasse colocar a mão no bolso? É um convite para o prazer, né? Quando a gente fala em mudar o mundo, a gente pensa em sacrifício, sacerdócio, horror, dor, né? Total. Não. Se pudesse ser com a energia do carnaval, da gincana, festa junina... Incrível, né? Ninguém fica de fora. Incrível.
E a gente vai precisar cada vez mais disso. A gente vai chegar lá, vai ser bom. Muito bom, Edgar. Valeu, camarada. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Foi lindo. Vamos falando. Vamos.